Vamos falar agora sim sobre o aumento da desigualdade entre as grandes cidades brasileiras, que foi uma pesquisa levantada no ano passado. O professor Dr. Marcelo Ribeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, gentilmente aqui conosco. Doutor Marcelo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos da Nova Brasil. Sou eu que agradeço aí o convite. Professor, qual é o propulsor, qual é a turbina dessa desigualdade entre as grandes cidades? Nós estamos falando aqui da desigualdade de renda do trabalho, né? É importante frisar isso. Então, o mercado de trabalho brasileiro, tradicionalmente, ele apresenta situações de muitas desigualdades, na medida em que nós temos uma parcela muito expressiva da população que estão em empregos e ocupações de baixa remuneração, e uma parcela menor, né, evidentemente, mas que estão em ocupações de elevada renda, né? Então, as distâncias de renda entre esses diferentes grupos que ocorrem no mercado de trabalho é expressa por esses índices de desigualdades que nós estamos aqui apresentando. E isso, evidentemente, tem a ver com a própria estrutura econômica, né, estrutura produtiva existente nas metrópoles brasileiras, né, que faz com que essas desigualdades se apresentem em termos de renda para as pessoas. Houve mudanças também do tipo de atividade dentro dessa cidade? Menos indústria, menos prestação de serviço, mais prestação de serviço para poder apresentar essa desigualdade econômica que você falou? Há muito tempo o país tem passado por um processo de desindustrialização. Isso significa que o peso da indústria na contratação de mão de obra, seja de menor qualificação ou mesmo de mais alta qualificação, tem se reduzido, né, ao longo de algumas décadas, principalmente desde os anos 80 para cá. E esse processo tem se intensificado cada vez mais. Então, o setor de serviço tem sido, de fato, o setor que mais tem absorvido, né, a mão de obra existente na sociedade brasileira em geral e nas metrópoles em particular, né? Então, essa mudança, de fato, ela tem se configurado, né? E nós temos também, podemos observar mudanças do próprio perfil, né, da população, né, principalmente em termos demográficos, de escolaridade. Então, essa situação, o Brasil tem passado já algumas décadas por mudanças importantes no mercado de trabalho, e, de fato, isso tem efeito sobre o modo como essas desigualdades elas vão se expressar. De toda maneira, o que nós estamos mostrando mais conjunturalmente agora é que tem havido um aumento das desigualdades, principalmente aí nos últimos trimestres, os trimestres de 2022, fazendo com que o patamar do nível de desigualdade existente nas metrópoles, eles tenham voltado a patamares anteriores ao que era da pandemia da Covid-19, né? Só para a gente poder ter um entendimento mais completo a este respeito, nós tínhamos um processo de redução da desigualdade de renda que estava ocorrendo até mais ou menos 2014, meados de 2014. Essa redução da desigualdade de renda, ela se dava porque as pessoas de menor renda estavam ganhando proporcionalmente mais, em função das próprias políticas de valorização do salário mínimo, de ampliação do emprego, que aquela conjuntura apontava. E a partir de 2015, as desigualdades elas passam a se elevar, né? E aí nós temos uma crise econômica em 2015, 2016, né? E as desigualdades de renda elas começam a se elevar. Quando vem a pandemia acelera esse quadro de aumento da desigualdade. Passada a pandemia, há um processo de reversão, principalmente no ano de 2021, mas em 2022, o que nós observamos nos 4 trimestres de 2022, foi uma retomada da escalada de aumento das desigualdades de renda, né, voltando a patamares a trajetória de aumento que estava se configurando desde a crise de 2015. Marcelo, é possível dizer que em alguns setores, como por exemplo o setor relativo à tecnologia digital, ela concentrou mais, pagou mais salário, mas desempregou um monte de gente? É possível dizer sim, principalmente porque
assim, na medida que o país ele passa por um processo de desindustrialização, os lugares aonde surgem empregos na área de tecnologia são principalmente na área mais do setor de serviços, né? Então, são aquelas atividades em que o país ele se apresenta muito mais como usuário de tecnologia do que como gerador de nova tecnologia. Então, na verdade, essa geração de novas tecnologias que poderia desencadear um processo de desenvolvimento econômico e também de geração de emprego de mais alta renda, inclusive, ela acaba sendo criada principalmente fora do país do que aqui dentro. Então, nós estamos numa situação estrutural da economia brasileira, de que, apesar de nós absorvermos a tecnologia existente, a gente absorve muito mais como usuário do que propriamente como gerador de novas tecnologias. Perfeito. Professor Marcelo Ribeiro, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Sou eu que agradeço, Heródoto. Bom dia a todos. Muito obrigado. Professor Marcelo Ribeiro é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Comentando conosco esse aumento da desigualdade nas grandes cidades brasileiras marcados no ano de 2022.